Existe um momento na vida de todo homem. Ele precisa tomar uma decisão sem volta. Não é uma decisão comum, não é algo que você revisa depois, não é algo que negocia com culpa, não é algo que suaviza com justificativas. É uma decisão que muda a sua estrutura interna. Uma vez tomada, transforma quem você é. Não pede permissão, não espera aprovação, não oferece caminho de retorno. E a maioria dos homens nunca chega lá. Não porque sejam fracos, não porque faltem oportunidades, mas porque hesitam no momento exato, quando deveriam avançar sem olhar para trás. Eles se lembram dos barcos, olham para o porto, calculam o custo da retirada. Nesse cálculo, perdem algo essencial, perdem a chance de se tornarem quem poderiam ser. Hernán Cortés desembarcou no México em 1519. Ele tinha 600 homens e 16 cavalos. A missão beirava o impossível. Diante dele havia um continente desconhecido, um império com milhões de guerreiros. A probabilidade de fracasso era enorme. Então ele fez algo radical, algo tratado como loucura por historiadores, mas visto como estratégia profunda por psicólogos. Ele mandou queimar os barcos. Não foi metáfora, foi literal. 11 navios foram destruídos na costa. Todos os homens assistiram. A mensagem não era ao inimigo, era ao próprio exército. Não era sobre bravura, era sobre arquitetura psicológica. Era eliminar a opção de recuar, a opção mais sedutora sob pressão. A maioria nunca entende esse ponto. Queimar os barcos não foi impulso emocional, foi inteligência estratégica fria. Cortés não agiu por adrenalina. Ele entendeu como a mente reage à incerteza, manipulou as escolhas disponíveis ao grupo, reduziu o campo de saída. Isso separa quem chega ao fim dos que param no meio do caminho. Não é motivação, não é força de vontade romântica, é construir ambientes sem rota de fuga, é tornar o recuo mais caro que o avanço, é engenharia comportamental aplicada à vida. Agora, faça uma pausa interna. Pense nos barcos que ainda mantém ancorados, o emprego que odeia, mas considera seguro, o relacionamento que já terminou por dentro, o projeto que abandona diante da resistência, o estilo de vida que critica em público, mas sustenta em silêncio no privado. Os barcos são promessas de saída, promessas de que pode voltar. Parece confortante, mas é veneno lento e eficiente. O conforto da saída destrói potencial. Não é o fracasso, não é o medo, é a saída disponível. Quando há possibilidade de recuar, o cérebro começa a calcular alternativas. Parte da energia mental gerencia essa fuga. Isso sabota o comprometimento. Estudos mostram um padrão claro. Quando há saída, o esforço diminui, mesmo que a pessoa negue isso. A mente distribui energia pela irreversibilidade. Comprometimento total gera performance total. Comprometimento parcial é mentira elegante. Por isso, talentos ficam na mediocridade, não por falta de capacidade, mas por nunca queimarem os barcos, nunca fecharem a possibilidade de voltar, nunca criarem um cenário sem alternativa. Guarde algo ao longo deste conteúdo. Queimar os barcos é postura constante, é modo de existir. Muda sua relação com medo e pressão. Muda sua relação com identidade. O homem que opera assim se transforma. Ele não age mais pelo medo da perda. Mas há um ponto importante. Queimar os barcos tem um custo. A maioria não está pronta para pagar. E não é o custo que você imagina. Isso vem no próximo bloco. Queimar os barcos não custa o risco de falhar. Você já foi treinado para lidar com o erro. Já ouviu que falhar faz parte do caminho. Já entendeu que errar não encerra tudo. O custo real é outro. Ele é mais duro de sustentar. É perder a identidade criada para recuar. É perder a saída confortável. Todo homem cria uma narrativa interna. Ela nasce de crenças e experiência. Inclui padrão de ação repetido. Inclui plano guardado que nunca sai do papel. Esse plano oculto tem função clara. Ele preserva uma versão ideal de si, sem exigir o preço real da mudança. É o homem que fala em abrir negócio,
Ele fala há anos e não inicia. Enquanto o plano fica no campo da ideia, ele mantém a imagem de homem bem-sucedido, sem encarar o risco concreto do fracasso. É o homem que pensa em romper união. Ele adia a decisão por longo tempo. Enquanto tudo fica só no campo mental, ele culpa o cenário por sua dor, sem assumir o peso do que virá. É o homem que fala em mudar de rumo, mas evita matar a versão atual. Mudar de fato exige fim simbólico. A mente reage como diante de perda real. A identidade resiste, como o corpo à dor. Queimar os barcos força a ruptura total. Remove a opção de retorno. Remove também o abrigo mental do recuo. Surge então uma crise silenciosa. Você passa a duvidar de quem é, sem plano guardado para o futuro, sem a promessa de um dia ideal, sem a história confortável do depois. Queimar os barcos exige ação no presente, com recurso atual e cenário real, sem esperar o momento perfeito. Para muitos, isso pesa demais. Não por fraqueza superficial, mas por falta de base interna sólida. Existe diferença clara entre coragem e compromisso. Coragem é estado emocional instável. Surge quando a tensão está alta. Ela varia conforme o ambiente. Compromisso é estrutura construída com intenção. Ele guia a ação apesar do humor. Quem age só por coragem oscila. Avança quando a energia sobe. Recua quando o medo cresce. Começa forte e perde ritmo no meio. Quem age por compromisso mantém curso. Não depende de ânimo para agir. Age porque a decisão já foi selada. Ele cria sistema que impede recuo. Esse é o núcleo de queimar os barcos. Não é sobre bravura momentânea. É estratégia contra a própria limitação. Força de vontade é recurso instável. Ela varia com sono e pressão. Depender dela é base frágil. Homens que mudam criam ambiente favorável. Fazem do avanço o caminho natural. Queimar os barcos constrói esse cenário. Torna seguir adiante mais viável que voltar. Quando isso se firma, algo muda. Você passa a confiar em si, no sentido prático e direto. Você cumpre o que declara. Não por perfeição ou ausência de medo, mas por falta de alternativa real. Essa confiança altera postura e fala. Altera como o entorno reage. Altera a qualidade da escolha diária. Decisão deixa de negociar com fraqueza. Ainda existe um ponto central. Ignorar esse ponto gera dano. Sem ele, a estratégia vira autossabotagem. A diferença define quem chega ao destino. Esse ponto entra agora. Existe uma versão corrompida de queimar os barcos. Parece força, mas nasce do desespero. Parece compromisso, mas é fuga. Decisão, mas é colapso emocional. Quem não distingue as duas versões, erra. Queima os barcos errados, fecha saídas que deveria manter. Mantém rotas que deveria encerrar. Vamos tratar disso com precisão. Queimar barcos com clareza é diferente. Queimar movido por dor é outra coisa. O primeiro gesto nasce do poder. O segundo nasce da autossabotagem. Pense no homem que rompe um vínculo. Ele age de forma abrupta e radical. Não foi decisão consciente. Foi dor acumulada em ruptura. A explosão pareceu solução. Ele queimou os barcos, mas partiu do caos interno. Não partiu de ordem interior. O resultado é previsível. Semanas depois ele reconstrói pontes, retorna ao que já devia encerrar, ou cria nova versão da mesma dinâmica. Por que isso ocorre? A decisão veio do estado emocional, não veio do eu estratégico. O estado emocional é passageiro. Decisão sob emoção extrema não se sustenta. Clareza analítica cria base duradoura. O cérebro sob impulso decide diferente. O córtex ativo decide com visão ampla. Decisão permanente pede clareza. Intensidade inicia movimento. Clareza define direção.
Quem aprende a queimar correto entende isso. Ele separa sentir de decidir. Usa a emoção como dado, não usa a emoção como comando. Processa dor, medo e raiva, sem deixar que ditem escolhas futuras. Isso é maturidade emocional funcional. Não é sobre sensibilidade, é sobre precisão. Agora surge um conceito central: custo de identidade. Toda decisão tem dois custos. O custo prático é concreto. O custo de identidade é invisível e muito mais poderoso. Ele representa a morte do antigo eu. Esse custo é assimétrico. Depende de quem você era antes. Depende do quanto estava preso à antiga estrutura. Um homem focado apenas em prover sente grande abalo ao deixar emprego alto, mesmo sabendo que a escolha é estratégica. Outro homem vive por aprovação feminina. Ele paga preço interno ao encerrar vínculo, mesmo quando sabe que foi o melhor caminho. O problema não é pagar o custo. O problema é ignorar que ele existe. Quem ignora tende a reconstruir o passado. Muda nomes e rostos, mas mantém a mesma base interna. Queimar barcos de verdade exige mais. Exige queimar a versão antiga de si, não a versão futura idealizada. A versão atual e real, com seus mecanismos de defesa, com as narrativas que sustenta. Essa é a queima mais difícil e é a única que importa. Você pode mudar de emprego, pode mudar de cidade ou vínculo, e ainda ser o mesmo homem. A mudança real não está no ambiente, está na estrutura interna. Isso conecta ao desenvolvimento masculino real. A postura firme gera respeito silencioso. A qualidade dos vínculos reflete confiança interna. A conduta sob pressão revela caráter. Tudo nasce do quanto confia em si. Confiança não nasce de afirmação, nasce de evidência acumulada. Cada decisão honrada fortalece sua base interna, mesmo quando o custo emocional é alto. Cada recuo sob pressão gera outro registro, um registro que corrói a autoconfiança. Não a confiança exibida em rede social, mas a confiança operacional real, aquela que guia sua ação no silêncio. Essa distinção se aprofunda no próximo bloco e pode gerar desconforto útil. Existe uma pergunta que quero te fazer. Responda internamente com honestidade real. Quantas versões de si você sustenta? Não é pergunta retórica. É uma pergunta clínica. Muitos homens vivem fragmentados. Chamarei isso de fragmentação por conveniência. Operam diferente em cada contexto, não por estratégia saudável, mas para evitar confronto interno. Falam de disciplina no trabalho, mas capitulam em casa. Mostram firmeza onde têm status, mas perdem eixo na intimidade. Têm clareza intelectual sobre a própria direção, mas escolhem conforto imediato diariamente. Essas fragmentações não são acidentais. Foram estratégias de sobrevivência antigas. Hoje funcionam como grilhões invisíveis. Prendem o homem à versão insuficiente. Queimar os barcos é parar de sustentar fragmentos. É decidir tornar-se inteiro. Operar com mesmos valores em todo contexto, independentemente do público ou custo social. Na psicologia analítica, isso é integração. No desenvolvimento masculino, é consistência total. Ser o mesmo homem em todos os ambientes. Essa consistência não é automática. É construída com esforço deliberado. Exige autoobservação honesta. A autoobservação é desconfortável. Significa ver seus próprios padrões, sem justificativas inteligentes. Reconhecer quando recuou, quando deveria ter avançado, quando buscou aprovação ao custo da integridade. O problema não é episódio isolado. O problema é o padrão recorrente. Capitular uma vez é humano. Capitular sempre revela a estrutura defeituosa. Repetir o mesmo recuo em contextos diferentes. Isso é a raiz, não superfície.
A metáfora encontra aplicação radical aqui. O recuo não é só comportamento, é identidade. Você recua porque se vê assim, como alguém que sempre tem saída, que pode voltar ao confortável, mesmo odiando essa mediocridade. Queimar os barcos nesse nível é matar essa identidade. Não é suprimir, não é negociar, é substituir por outra estrutura. Uma identidade baseada em consistência, baseada em comprometimento real. Isso não acontece em um dia, não acontece por evento grandioso. Acontece em microdecisões diárias. Quando você escolhe a versão futura, no treino que faz sem vontade, na conversa difícil que evita, no compromisso honrado em silêncio, no posicionamento que custa a aprovação. Essas são as pequenas queimas. Não fazem barulho, mas constroem estrutura interna. Permitem decisões grandes no futuro. A grande queima nasce das pequenas. O homem consistente tem presença diferente. Não é agressivo, não é arrogante, é sereno. Não está dividido internamente. Não gasta energia em conflito interno. Essa serenidade é percebida, mesmo que ninguém saiba explicar. Chamam isso de autoridade natural. Gera respeito sem pedir. Atrai conexões sem esforço. O poder silencioso não é técnica, é estado interno integrado. Esse estado nasce da consistência. Agora, tudo converge para o ponto final. Você chegou até aqui. Isso já diz algo sobre você. Não é elogio vazio, é uma observação objetiva. A maioria abandona no primeiro desconforto, quando deixa de entreter e começa a exigir. Você permaneceu, talvez porque algo ressoou profundamente, talvez porque precisava ouvir isso. Agora vem a parte final. Queimar os barcos não é destruição, é clareza absoluta de direção. Manter rotas de fuga vira traição. Traição ao que você decidiu construir. Quando sabe para onde vai e sabe por que vai, voltar deixa de confortar, passa a perturbar. Cada dia sem avanço pesa, sustenta a versão que deveria morrer. Esse é o estado buscado. Não intensidade emocional temporária, mas clareza operacional constante. Clareza que guia decisões diárias. Para chegar lá, existem princípios. O primeiro é irreversibilidade deliberada. Toda transformação exige pontos sem retorno. Não espere circunstâncias criarem isso. Construa esses pontos intencionalmente. Assuma compromissos que custem reputação. Feche portas que chamam nas noites difíceis. Estruture a vida para avançar, mesmo quando quiser recuar. Isso não é impulso, é arquitetura estratégica. Exige autoconhecimento profundo. Identifique sua busca por saídas fáceis. Feche essas saídas antes da pressão. O segundo princípio é identidade. Mudanças duradouras começam nela. Não apenas em comportamento. Não é querer disciplina, é ser homem disciplinado. A ação expressa quem você é. Quando identidade muda, comportamentos seguem. A mente busca coerência interna. A pergunta central é diferente. Não o que fazer, mas quem precisa ser. O terceiro princípio é silêncio. Silêncio como forma de poder. Quem queimou os barcos não anuncia, não busca validação externa. Simplesmente avança, com consistência, sem audiência. Silêncio não é isolamento, é concentração de energia. Falar demais reduz execução. Declarar ativa a recompensa cerebral. Gera satisfação prematura. Diminui urgência de agir. O homem estratégico entende isso. Prefere resultados às palavras. Agora sobre o que está sendo construído. Este não é espaço de motivação rasa. Não é entretenimento confortável. É recalibragem interna real. Entrega estruturas e perspectivas profundas, para homens que buscam mais. Se você chegou ao final, já tolera desconforto produtivo, já busca além da superfície. Aqui não há evento isolado, há jornada consistente.
Uma jornada de desenvolvimento real, postura e posicionamento, inteligência emocional e autocontrole, maturidade relacional e poder silencioso, arquitetura psicológica sólida. Se isso ressoa, a decisão é sua. E tome essa decisão sem reservas, sem um pé dentro e outro fora, com comprometimento total. Os barcos variam conforme sua fase, mas a postura deve ser constante, com clareza, com precisão, sem olhar para trás.